reverendos sacerdotes, Alteza Imperial, excelentíssimo Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Plínio Correia de Oliveira, senhores diretores do Instituto, minhas senhoras e meus senhores. Salve Maria, boa noite a todos. Não sei se vou poder cumprimentá-los depois, fica já o cumprimento. Agradeço muito o convite do Dr. Adolfo para palestrar, mais uma vez. O poeta Horácio dizia, bis repetita placet. Não? As coisas repetidas duas vezes agradam. É um pouco arriscado o senhor convidar-me pela terceira vez para falar. Não? Eu acredito que desta vez as pessoas vêm por causa do tema e não do expositor. Não? De maneira que peço a benevolência daqueles que já vieram 3 vezes, não? Para a minha exposição. E, bom, vai estar ilustrada com alguns slides, pode fazê-la um pouco mais ligeira. Me pediram para, como tema, o Sínodo da Panamazônia, um balanço final. Agora, para fazer um balanço final, eu teria que ter uma bola de cristal, porque o balanço final de um sínodo só pode se fazer depois de que o Papa publicar a exortação apostólica pós-sinodal. Está prometida para o mês de dezembro. Aliás, é curioso, em tempos de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, as exortações apostólicas pós-sinodais demoravam 1-2 anos para serem publicadas depois de concluído o sínodo. O Papa Francisco as publica logo em seguida, e neste caso está anunciado para o mês de dezembro, o que levanta a suspeita de que provavelmente a exortação pós-sinodal já estava redigida antes de ouvir os bispos, não? Mas, por quê? Enfim, então, não é realmente um balanço final, é um balanço de percurso, digamos. Um sínodo é justamente porque que o balanço final só pode ser depois da exortação, é porque um sínodo é apenas uma reunião de bispos de caráter consultativo, não tem nenhum poder deliberativo. Não? E portanto, é o Papa que depois vê se o que os bispos disseram está bem ou não, e ele acerta. Teve um sínodo até que o Papa Paulo VI não fez exortação pós-sinodal, que era a respeito de problemas econômicos sociais. Os padres sinodais foram tão esquerdistas que até Paulo VI se recusou a fazer exortação pós-sinodal. Infelizmente não é o caso atualmente. Não? Mas enfim, neste caso, o sínodo, digamos, os sínodos são uma instituição permanente da Igreja agora, depois do Concílio Vaticano II. Se reúnem cada 3 anos para tratar de temas universais da Igreja. Já tivemos o sínodo da família, tivemos o sínodo da juventude, mas também pode haver sínodos especiais. Por exemplo, na passagem do milênio, o Papa João Paulo II fez sínodos especiais para cada um dos continentes. Em cada um dos anos teve um dos continentes. Teve um também a respeito do Oriente Médio, para tratar da situação trágica dos cristãos no Oriente Médio. E teve agora, então, este sínodo da Amazônia, para tratar dos problemas da Amazônia. A convocação foi feita com ocasião da visita do Papa a Puerto Maldonado, no Peru, em fevereiro do ano passado. No discurso que ele fez, ele disse que nunca os povos originários amazônicos estiveram tão ameaçados como agora, tão ameaçados por causa da desnutrição, não? Mas para o Papa não, por causa de uma nova ideologia extrativa centrada no petróleo, gás, madeira, ouro e monoculturas agroindustriais, que os parecis agora não desenvolvem.
pelo que devemos romper com o paradigma histórico que considera a Amazônia como uma despensa inesgotável dos Estados e procurar fazer com que os próprios povos originários e as comunidades sejam os guardiões das florestas, não de fazer produzir, não? É apenas um conservador de florestas. Bom, por isso, disse o pontífice, é preciso entrar num diálogo com os povos nativos, assumindo e resgatando a cultura, a linguagem, as tradições, os direitos e a espiritualidade que lhes são próprias, e a prática do bom viver respeitoso da casa comum. Aqui que entra a questão da ecologia, não? Então, não se pode fazer agricultura porque é preciso respeitar, não, a casa comum. Não? Que isso se descobre na sabedoria ancestral desses povos indígenas. É preciso, portanto, diz o Papa, que os indígenas não se deixem prender por colonialismos ideológicos mascarados de progresso. Infelizmente, os parecistas deixaram cair, não? Foram vítimas. Bom, na ocasião, o Papa Francisco encomiou os missionários e as missionárias que trabalham na Amazônia, mas não por os terem evangelizado, não disse uma palavra a respeito da evangelização, mas porque, aspas, se comprometeram com os vossos povos e defenderam as vossas culturas, no estilo desse irmão jesuíta, Vicente Cañas, que aliás morreu assassinado por uns pistoleiros, mas que tinha assumido a cultura indígena a ponto de se andar nu, não? A fotografia está censurada, não? Bom, porque isso aí, não, esse tipo de missão seria o que plasmaria uma igreja com rosto amazônico e uma igreja com rosto indígena. Então, esse é o rosto que o Papa Francisco quer dar à igreja na Amazônia. Bom, essas palavras do Papa Francisco evocaram em todos os dirigentes, membros do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e das TFPs do mundo inteiro, a denúncia profética que fez o professor Plínio Corrêa de Oliveira em 1977 no livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum Missionário para o Brasil do século XXI. Não podia ter sido mais profético, com 50 anos de antecipação, ele previu exatamente o que se está dando hoje em dia, não? Pior ainda, porque esse ideal não é apenas para o Brasil do século XXI, mas para o mundo inteiro, não? E isso se viu muito claramente, essa dimensão universal, quando o Observatório Romano fez uma reportagem das visitas que o cardeal Baldisseri, secretário da Assembleia do Sínodo dos Bispos, visitou vários países, falando do próximo sínodo, e então o Observatório Romano, que é o órgão oficioso do Vaticano, publicou uma nota com esse título: Se escreve Amazônia, se lê mundo. Se lê mundo, porque as soluções que se dariam para a Amazônia são válidas para o mundo inteiro. O problema ecológico é um problema mundial, logo a solução tem que ser, não, o tribalismo indígena do Brasil para o mundo inteiro, não? E além do mais, na parte religiosa também, não? Isso se viu também confirmado no título do primeiro documento oficial, que se chama Lineamenta, e que depois passou a ser o slogan do próprio sínodo: Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Então, um novo caminho para a igreja inteira, para a igreja universal, e para a ecologia integral no mundo inteiro. Não são os novos caminhos que os países querem percorrer, não? Pelo contrário, é continuar o caminho trilhado e fracassado do assistencialismo, na realidade, infelizmente. Bom, então, esses novos caminhos, no que se refere à ecologia, é evidentemente para, supostamente, salvar o planeta que está em risco, pela ecologia integral, que é um conceito que ele cunhou na encíclica Laudato Si, não? Outra causa de preocupação para os dirigentes do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e das TFPs
eram os projetos de internacionalização da Amazônia, como deseja o presidente Emmanuel Macron, não? Sob pretexto de que a Amazônia é o pulmão do mundo, não? E que não é possível que fique nas mãos de governos irresponsáveis, não? E, portanto, é preciso organizar uma governança, como eles dizem, uma governança mundial da Amazônia, entregando a algum organismo dependente da ONU, etc. Bom, posta essa retórica do discurso de Porto Maldonado e desse primeiro documento, não? Isso já preocupava muito, mas, além do mais, não era uma lucubração assim no ar, porque saiu, na época, uma fotografia do um bispo argentino, Marcelo Sánchez Sorondo, que é o presidente da Academia Pontifícia das Ciências e da Academia Pontifícia das Ciências Sociais, por ser argentino, é muito próximo do Papa Francisco, conversando com Martin von Hildebrand, que é o presidente da Fundação Gaia Amazônia. Gaia é o nome em grego da Mãe Terra, não? A deusa Gaia é a Mãe Terra. Ele é o presidente dessa fundação. Viveu muitos anos na Colômbia. E ele é o promotor do projeto que se chama Triple A, um corredor que vai dos Andes à Amazônia até o Atlântico, não? Então se vê ele aí mostrando o corredor, também chama Anaconda, para o arcebispo. No fundo, engajando a igreja no projeto de internacionalização da Amazônia. O risco era um risco verdadeiro. Também no plano religioso, o bispo Erwin Kreutler, um bispo austríaco, que é bispo emérito de Xingu, desde o começo do pontificado do Papa Francisco, ele visitou o Papa logo após que Francisco tomou o trono pontifício, para pleitear que nas comunidades indígenas da Amazônia, por causa das distâncias, onde não se pode celebrar a Eucaristia com frequência, pudessem ser ordenados líderes comunitários já casados, os famosos viri probati, não? E, com isso, evidentemente, seria uma maneira de ir extinguindo, no rito latino, o celibato sacerdotal. Bom, esse foi o tema que, evidentemente, mais levantou preocupação entre os católicos do mundo inteiro, não? Aqui no Brasil, creio que a preocupação foi mais pelo risco de internacionalização da Amazônia, e viram mais o problema político. Na Europa, nos Estados Unidos, viram mais o problema do acabar com o celibato sacerdotal, não? Mas eles dois tinham visões parciais, não? E nós, no Instituto Plínio Correia de Oliveira e nas TFPs, queríamos ter a visão global de uma verdadeira revolução tribalista na igreja e no mundo inteiro em nome da ecologia. Então, aproveitando a presença de vários membros dirigentes do IPCO e das TFPs dos Estados Unidos e da Europa, em Gamen, na Áustria, numa universidade de verão, foi feita uma reunião, então, para ver o que seria possível fazer para enfrentar este sínodo tão preocupante. E foi tomada, então, uma decisão de uma tríplice iniciativa. De um lado, montar um sítio internet, não? Que abordasse justamente os problemas globais que o sínodo apresentava, não? E particularmente três dimensões: eclesiológica, dentro da igreja, ecológica e político-social. Porque, na realidade, as propostas dos promotores não são sino uma reciclagem da teologia da libertação. Então, por exemplo, essa parte político-social, quem cuidou foi o senhor Julio Loredo, que é autor de um livro sobre, aliás, foi apresentado aqui no Clube OMS, o livro, e é um especialista na matéria, ele podia tratar a fundo disso. A parte de ecologia foi o senhor James Bascom, principalmente dos Estados Unidos, e da parte da eclesiologia e da teologia foi-me pedida a fazê-lo. Então, a partir de... começamos a escrever imediatamente artigos
e logo que o site estava pronto, foi possível, então, colocar diariamente artigos de fundo e análise de atualização para ir acompanhando o sínodo passo a passo. Uma jornalista de esquerda americana disse que esse site, que existe em inglês e italiano e um pouco em espanhol, não, se tinha transformado na plataforma central das resistências ao sínodo do Papa Francisco. Não? Então, foi bem sucedida. O adversário reconhece o golpe. A segunda iniciativa foi organizar uma caravana de férias com os estudantes do IPCO, não? Promovendo um abaixo-assinado no qual as populações da Amazônia, contatadas diretamente com campanhas de rua, pudessem exprimir seus verdadeiros anseios, não os anseios, não, manipulados pelas ONGs, pelas SEBs, pelos teólogos da libertação. Ou seja, que a Amazônia não seja transformada numa imensa favela verde, que era como estava, não, até para os parecis antes de que começasse a desenvolver a agricultura, mantida no fundo artificialmente, no subdesenvolvimento sob pretexto de proteção ao meio ambiente. Não? Que os povos indígenas possam ser plenamente integrados na comunidade brasileira e não sejam artificialmente mantidos num regime de apartheid, não, cultural, não? E, portanto, que tenham acesso à educação, à saúde e tudo, que faz deles verdadeiros zoológicos humanos, como disse o presidente Bolsonaro. Não? E, sobretudo, que as populações amazônicas sejam evangelizadas, não? Para receberem o batismo e abandonarem as superstições idolátricas. Não? Os senhores sabem que, as senhoras sabem também, que há muitos bispos e comunidades religiosas missionárias que se gavam de não terem batizado nenhum índio em 60 anos, não? Praticamente desde o concílio, sob pretexto de respeitar as culturas ancestrais. Não? Eles se prezam por ter feito isso. Não? Bom, a caravana foi um verdadeiro sucesso, não? Tem aí algumas fotografias, conseguiram 20.000 assinaturas, apesar de que passavam mais tempo nas estradas, não? E com as combis quebradas de vez em quando, não? Do que fazendo campanha nas ruas, não? E essa petição foi entregue no secretariado do sínodo 2 dias antes. Aliás, o senhor Nelson Barreto foi quem entregou lá, não? Bom, a responsabilidade passava para os padres sinodais, não? Bom, a terceira foi organizar uma sessão de debate em Roma no dia anterior, à véspera de que o sínodo iniciasse, em que se abordasse precisamente todos os temas. Então, na sessão matutina, falou Dom Bertrand, primeiro, não, a respeito da epopeia de São José de Anchieta, dos missionários, não, de como foi isso que trouxe a fé, e com a fé a caridade e a doçura cristã, que é o que caracteriza o povo brasileiro hoje em dia, não? Fruto disso. Depois, o Dr. Jonas Makushi, não? Chefe indígena e advogado, que denunciou a luta de raças promovida pelos teólogos da libertação e pelas SEBs e pelas ONGs no meio indígena, e o totalitarismo da FUNAI, não? Que não lhes dá a liberdade de fazer. E o professor Luiz Carlos Molion, não? Que desmentiu todas as mentiras que se dizem a respeito do esquentamento global, que serve de justificação para todas estas revoluções, e a história da Amazônia ser o pulmão do mundo. Não? E o Sr. James Bascom, não, da TVP norte-americana, falou de como a ecologia era a nova forma de comunismo. Aliás, uma conferência brilhante. E na sessão da tarde, o professor Stefano Fontana falou da parte teológica, digamos, mostrando como todos os documentos preparatórios estavam inspirados na teologia de Karl Rahner, não? Que, no fundo, para ele, todos os homens se salvam em qualquer religião. Não? Então,
não precisa evangelizá-los. O professor Roberto de Mattei, famoso historiador da igreja, que falou do papel civilizador dos missionários, não? E particularmente de São Bento e de seus discípulos, que disse que foi o maior desmatador da história. Não? A Europa é o fruto desse desmatamento, não? Ou seja, nem todo desmatamento é ruim. Bom, foi-me pedido tratar da teologia índia e da destruição do caráter hierárquico da igreja no documento de trabalho. Aliás, vou tratar disso hoje à noite também. Não? Pelo caráter abrangente dos temas e pelo fato de haver um autêntico índio, não? Realmente essa sessão em Roma teve um impacto enorme. Não? Os vídeos das conferências, notícias sair por todos lados, não? E foi realmente um sucesso. Portanto, as três iniciativas realmente, a iniciativa do site internet, a da caravana e do evento em Roma, foram um grande sucesso. Bom, quando preparávamos essa tríplice contraofensiva, estávamos imaginando que os promotores do sínodo, especialmente reunidos em uma organização chamada REPAM, a Rede Panamazônica, que é um grupo de sacerdotes, teólogos, leigos e especialistas, dirigidos e financiados por alemães, a instituição Miserere e Caritas. Não? Então, na realidade, é colonialismo alemão na Amazônia. Essa é a realidade. Bom, nós imaginávamos que a REPAM, eles iam agir dentro dos quadros ideológicos e programáticos habituais, não? Mas nos pegaram, na realidade, uma surpresa. E já no primeiro documento, chamado Lineamenta, não? Supostamente dirigido às comunidades amazônicas para que eles exprimissem, não? Pudessem exprimir sua voz, não? Para que então o sínodo ouvisse as aspirações deles, esse documento, não? Fez a promoção descarada do panteísmo, elogiando a espiritualidade dos nativos que os motiva, cito, a viver uma comunhão com a terra, com a água, com as árvores, com os animais, com o dia e a noite. Isso aí, não? Bom, e pior ainda, promovia a pagelança, não? Dizendo que os anciãos sábios, segundo as diferentes culturas chamados de pajé, curandeiro, mestre, guayanga, o xamã, entre outros, promovem a harmonia das pessoas entre si e com o cosmo. Ou seja, eles atribuíam aos rituais xamânicos um resultado eficaz de trazer de volta, não, a harmonia no cosmos, não? Invocando os espíritos. Isso num documento preparatório de um sínodo. Não? Realmente, isso aí nós não esperávamos, não? Que chegassem até esse extremo. Não? Bom, com as supostas respostas, não, recebidas das comunidades, eles dizem que consultaram 80.000 pessoas. Bom, eles prepararam o Instrumentum Laboris, ou seja, o documento de trabalho. Não? E nesse documento de trabalho, a divinização da natureza foi ainda mais longe, porque eles declararam que a Amazônia era um lugar sagrado, era um lugar epifânico, ou seja, no qual Deus se manifesta, um lugar teológico, no qual se dá, é uma fonte de revelação divina, acentuando ainda mais esse caráter panteísta do primeiro documento. E a Mãe Terra é mencionada 6 vezes no documento, com M e T maiúsculo. É realmente surpreendente. Não? Depois, o aspecto pagão da cosmovisão indígena daqueles povos amazônicos era acentuada pelas referências de que no cosmos tudo é interligado e que a vida das comunidades amazônicas, ainda não atingidas pelo influxo da civilização
ocidental, como se fosse um influxo ruim, não? Se reflete na crença e nos ritos sobre a atuação dos espíritos, não? Os espíritos dos bosques, da floresta, do rio, da montanha, não? O que os ribeirinhos amazônicos chamam os caruanas, não? Os tais caruanas que os pajés supostamente mobilizam para restabelecer a harmonia, não? Bom, então, a vida se manifesta, então, na crença sobre os espíritos da divindade chamada de inúmeras maneiras, então, insinuando que há vários deuses, com e no território, com e em relação à natureza. Quer dizer que Deus está imanente e é por essa imanência que ele se manifesta. Bom, além do mais, esse instrumento Laboris renunciava abertamente à evangelização e à catequização dos índios, dizendo que a inculturação da fé não é um processo de cima para baixo, nem uma imposição externa, mas um mútuo enriquecimento das culturas em diálogo, interculturalidade. Aquilo que o irmão Vicente Cañas fez. A Igreja devia rejeitar, aspas, uma atitude corporativista que reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo, mas, pelo contrário, reconhecer outros caminhos que procuram desvendar o mistério insondável de Deus, já que o Espírito Criador que enche o universo alimentou a espiritualidade desses povos ao longo dos séculos, ainda antes do anúncio do Evangelho. Quer dizer, esses povos indígenas já receberam uma revelação divina e não precisam de outra, não? A história do povo de Israel é uma história concorrente com a deles, não precisa ensinar para eles já têm, não? A revelação divina. Bom, essas negações escandalosas da unicidade e da universalidade da revelação e da redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo levaram ao cardeal Walter Brandmüller, não, a declarar que o instrumento Laboris era um convite à apostasia. Era herético e um convite à apostasia. E no mesmo sentido se pronunciaram os cardeais Müller e Burke, não, e vários outros bispos. Não. Na realidade, o que o Instrumentum Laboris diz corresponde às teses do padre Paulo Suez. É um alemão, mais um alemão, não, que é missionário aqui no Brasil faz uns 50 anos, professor, ele é assessor do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, e professor de missiologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção da PUC, aqui em São Paulo. Não? Ele viveu toda a vida aqui, formou todos os missionários que andam por aí. Não? Então, ele sustenta que cada povo tem uma cultura monolítica e irredutível, e além do mais, invariável, não pode ser, não, sofrer nenhuma mudança. Pelo que ele diz assim, extra culturam nulla salus. Não? Aquilo que o quarto concílio do Latrão diz da igreja, que fora da igreja não há salvação, o padre Suez diz que, a respeito da cultura, fora da cultura não há salvação. Não? E por isso é que não se deve evangelizar, mas apenas dialogar. Não? Então ele diz, um guarani que adere ao cristianismo não precisa apenas mudar de religião, ele é obrigado a modificar também sua referência cultural e, portanto, ele perde a sua identidade. E nesse sentido se perde. Não? Então, temos que deixá-los exatamente como estão. E o papel do missionário não é pregar a história da salvação de Israel, porque será válido para Israel, não? Mas é reforçar a identidade cultural ameaçada pelo colonialismo, não? Ocidental, evidentemente, ou do cristianismo. Ou seja, o papel do missionário qual é? Repaganizar os índios, que voltem a ser pagãos. Não? Bom, não surpreende, então, que se a cultura é uma coisa monolítica e uma coisa intocável, não surpreende que o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, ainda tenha no sítio internet, essa aí é uma imagem de pantalha que eu peguei hoje, a defesa do infanticídio. Não?
feita pela antropóloga Rita Segato na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados de Brasília, em nome do princípio de que o direito à vida dos povos indígenas e de sua cultura, enquanto sujeito coletivo, é prioritário em relação ao direito individual à vida das crianças sacrificadas. Então, a cultura é o Moloch ao qual deve se sacrificar as pobres crianças. Por quê? Porque para aquelas culturas o infanticídio é algo correto. Não? A esse extremo chegam esses novos missionários. Não? Bom, curiosamente, eles dizem que a cultura é irredutível. Não? Portanto, os povos amazônicos deveriam cultuar seus próprios deuses. Acontece que os povos amazônicos, propriamente, são mais bem, cultuam mais bem os ancestros e os espíritos do bosque, não têm propriamente ídolos. Não? Mas os da Repam querem impor-lhes uma religião a eles e impor-lhes o culto da Pachamama, não? Que é uma deusa venerada não na Amazônia, não? Mas no altiplano andino, do Peru, da Bolívia e do Chile. Não? Aí na fotografia se vê uma cerimônia que eles chamam de pago à terra, não? Para que a Pachamama, a Mãe Terra, não? Seja benévola, é preciso fazer ofertas, não? Assim não vai haver terremotos nem catástrofes. Não? Então fazem um buraco, colocam uma manta ao lado com uma série de oferendas e depois jogam as oferendas no buraco e fazem umas cirandas em torno da manta e do buraco. Bom, isso me leva a falar de uma série de episódios altamente simbólicos que houve durante o sínodo e que o jornalista vaticanista norte-americano John Allen, não, do site Crux, não, disse que daqui a alguns anos o que as pessoas realmente se lembrarão sobre esse sínodo não serão suas conclusões, mas o episódio da Pachamama. Não? O principal ato se deu no 4 de outubro, festa de São Francisco, em que, sob pretexto de plantar uma árvore de Assisi nos jardins do Vaticano, o que fizeram? Fizeram um buraco, não? E colocaram um manto ao lado, exatamente igual como no ritual do pago à terra que se faz no altiplano. Não? Bom, e eles fizeram realmente o ritual, porque, para deixar claro que era a Pachamama, colocaram essas duas estatuetas de mulheres indígenas, nuas e grávidas, não? Então a Mãe Terra que está dando à luz, não? Todos os seus benefícios, não? Como centro, na realidade, do culto. Eles fizeram primeiro um cortejo, se percebem, estão todos descalços, porque a terra é sagrada, portanto, se deve pisar da mesma maneira que os muçulmanos, quando entram na mesquita, tiram os sapatos, não? Aqui, para fazer o culto à terra, é preciso ir descalço. Não? Então, aí o cortejo inicial. Depois fizeram a ciranda em torno. Não? O buraco já estava, na realidade, com a árvore, teria sido atrevido demais de deixar o buraco, não? Mas estava um montão de terra aí ao lado e fizeram a ciranda, então, em torno do manto. Depois, invocações e cantos. Aí tem a mulher, a pajé, que fez as invocações, com prosternações. Aí vem um franciscano, não? Prosternados, com a cabeça na terra. Não? Era realmente culto de adoração. Isso é inegável. Não? Ninguém se prosterna com a cabeça na terra, não? Se não é para isso. Não? E depois levaram as estatuetas até o Papa Francisco, que venceu uma delas. Não? Aí se vê a fotografia em que ele está, não? Recebendo. Depois, no dia subseguinte, no dia 6, era um domingo, era a missa inaugural do sínodo, levaram aquela canoa com objetos da Amazônia e a estatueta da Pachamama
não? No centro, até a Basílica de São Pedro, colocaram aos pés do altar, foi celebrado lá um ofício, não? E foi levado depois em procissão, aí se vê a procissão, em que vão carregando a canoa com a Pachamama dentro, aí tem 2 bispos saindo até a aula sinodal, a aula Paulo VI, onde foi o sínodo, e ficou aí, onde está o círculo vermelho, e onde está a estatueta, não? E ela ficou alguns dias aí. Depois, outras cópias dela foram levadas à igreja de Santa Maria em Traspontina, é uma igreja dos padres carmelitas, mais uma ofensa, porque era uma igreja dedicada a Nossa Senhora, não? A verdadeira mãe. Bom. E nessa igreja, durante toda a semana, os militantes da Repan fizeram cerimônias de culto. Aí se vê claramente a estatueta no centro, com velas em torno, não? Como se fazem também aqui aqueles rituais africanos, etc. Não? Então, e fizeram uma via sacra desde a igreja da Traspontina, que fica na via da Conciliazione, até São Pedro, não? E no fundo era carregando a deusa, não? Bom. Bom, uma semana depois da missa inaugural, se deu o gesto libertador pelo qual suspiravam todos os católicos, não? Que seguiam com interesse o desenrolar do sínodo e com indignação a esses cultos, não? E foi que um jovem austríaco, aí se vê ele, chama-se Alexander Trubel, se vê ele dando uma reunião para a TFP norte-americana em Washington, na semana passada, não? E um jovem austríaco convertido do luteranismo, e ele nessa conferência disse que o livro que mais o inspirou após a conversão foi Revolução e Contra-Revolução, de Plínio Correia de Oliveira, não? Ele foi com um amigo, não? E de madrugada, assim que abriram a igreja, entrou, foi até os altares onde tinham aquelas estátuas, as colheu, aí essa é parte do vídeo, então ele está com as estátuas na mão, e foram até a ponte, não? Do Rio Tibre, e aos pés do Castel Sant'Angelo, onde está São Miguel, não? A jogaram no rio. Aí eu fiz uma série, não? Bom, isso aí fez ainda aparecer mais o escândalo desse culto idolátrico. Então, começaram a tentar defender a ideia e dizer que não, na realidade não foi um culto idolátrico. Acontece que a declaração distribuída pelo Vatican News, que é o órgão oficial do Vaticano, não? Em nome daquela mulher que dirigia a ciranda, que ela chama-se Ednamar de Oliveira Viana, e digo bem que em nome dela, porque se percebe perfeitamente que o texto foi redigido em inglês e está traduzido para o português, porque, digamos assim, as tournures, o fraseado é muito mais claro e rápido em inglês do que em português. Se vê que é uma tradução do inglês. E não acredito que, talvez, ela pode saber inglês, mas não me parece que então, ela foi possantemente assessorada para escrever o texto. Bom, o texto diz o seguinte, explicando a cerimônia, diz: plantar e acreditar numa vida crescente e frutífera para saciar a fome da criação da Mãe Terra. Da criação da Mãe Terra. Portanto, a natureza é uma criação, mas não de Deus, da Mãe Terra. Não? Talvez Deus criou indiretamente através da Mãe Terra, mas diretamente quem criou é a Mãe Terra. Bom, isso, ou seja, o gesto de plantar, nos leva à nossa origem. Portanto, também nós somos criatura da Mãe Terra. É o que diz, não?
religando a energia divina, há, portanto, uma energia divina na natureza, não? E nos ensina o caminho de volta ao Pai Criador. Então, a Pachamama seria, então, uma intermediária, não? Para a reconexão com a divindade. Não? Essa é do próprio texto distribuído pelo Vaticano. E mais adiante ele afirma que o sínodo se reúne para fazer com que os povos amazônicos sejam ouvidos e respeitados em seus costumes e tradições, vivenciando o mistério da divindade presente no chão amazônico. Aí se vê também que a tradução é mal feita, porque devia dizer solo amazônico. Não? Mas o que é impressionante é a divindade presente no solo amazônico. O sea, é panteísmo puro, realmente. Não? Bom, na realidade, esse texto, e mais os rituais, as prosternações, etc., que as senhoras e os senhores viram, são suficientes para se poder afirmar com toda a propriedade que no espírito deles, a Pachamama substituiu o verbo divino. Não? E que então, na concepção emanacionista deles, ou seja, a criação não foi feita do nada e ad extra por Deus, mas foi uma emanação do próprio Deus, não? Eles fariam a seguinte leitura do início do Evangelho de São João. Para eles seria assim: no princípio era a Pachamama, e a Pachamama estava junto a Deus, e a Pachamama era deusa. Ela estava no princípio junto a Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada foi feito. Nela havia a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa é a realidade, não? Do texto e dos gestos, o que se desprende é isso. Bom, como as senhoras e os senhores sabem, a polícia diz que encontrou as Pachamamas que tinham sido jogadas no Tibre. Aí o Papa anunciou solenemente na aula sinodal, não, de que elas tinham sido encontradas, e, enquanto bispo de Roma, onde isso tinha sido dado, pediu oficialmente perdão, não porque o fato das estátuas estar numa igreja católica sendo veneradas, não, idolatricamente, mas por terem sido jogadas no rio e que isso era uma ofensa aos povos amazônicos. Mas, nesse momento, ele disse: as estatuetas da Pachamama. Portanto, o Papa, ele mesmo, certificou que se tratava da Pachamama. Em espanhol se diz a confesión de parte, relevo de prueba. No sé cómo se dice en portugués. Si a parte confesa, não precisa haver provas. Não? Então, entretanto, tentaram também, não, defender-se. Então, o Observatório Romano publicou um artigo do Dom Felipe Arismendi, era o bispo de San Cristóbal de las Casas, em Chiapas, não, que foi uma diócese muito controvertida por problemas indígenas, justamente. Então, ele disse, bom, sim, são símbolos de realidades e vivências amazônicas com motivações não apenas culturais, mas também religiosas, mas não de adoração, porque essa só se deve a Deus. Então, estavam com a fronte, não, colada na terra, mas não era adoração. Bom, ele disse, bom, quando eu cheguei em Chiapas, me incomodava ver os índios se prosternando na terra ou adorando o sol, ou seja, cultuando o sol, ou voltando-se para os 4 pontos cardeais. Não? Mas depois eu compreendi que eles não adoravam a terra como uma deusa, mas que reconhecem como uma verdadeira mãe, para agradecer-lhe todos os benefícios, etc. Agora, essa explicação é completamente furada e falsa, porque São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, lembra que a honra se deve apenas a pessoas racionais. Portanto, a Deus, aos anjos, aos santos, ou a outras pessoas que merecem honra. Não? Numa missa, os fiéis são incensados, não? Porque somos todos batizados. Então, mas somos pessoas racionais. Ou aos objetos que as representam. Não? Então, as imagens dos santos, as imagens de Deus, as relíquias, não? Porque representam uma pessoa racional. Mas não se pode prestar honras a seres sensíveis não racionais. Porque isso é idolatria. Não? Isso é o que diz Santo Tomás. Então,
pura e simplesmente, o que eles faziam se podem fazer representações, por exemplo, de virtudes, não? Da humildade, da pureza. Chamam-se alegorias. Mas ninguém vai fazer um ato de culto a uma alegoria, precisamente porque é uma mera alegoria. Bom, o padre Paulo Suez foi mais honesto. Ele foi entrevistado pela Rádio Vaticana e ele disse: olha, essas cerimônias que houve aí estão dizendo que são pagãs. E ele disse, ele era em alemão, ele disse: na und? Não? E em alemão seria: e daí? E daí? Qual é o problema? Não? Mesmo que tenha sido um ritual pagão, é, no entanto, um culto pagão a Deus. Então, para ele, Deus não rejeita, mas aceita os cultos idolátricos dos pagãos. Então, todo o Antigo Testamento está jogado no lixo, não? Pura e simplesmente. Não? Bom, o comentário dele, no fundo, ecoa a resposta que deu o jesuíta Bartomeu Meliá, um espanhol que trabalha no Paraguai, especialista da cultura guarani, que em um encontro missionário se perguntou até que ponto era possível praticar para os missionários e as religiosas, etc., as religiões indígenas. Então ele disse assim: as religiões indígenas nos parecem estranhas, mas isso não tira o desafio de participar dos espaços religiosos. Sim, se pode praticar a religião indígena sem negar a própria. Isso até dilata nosso coração. Então, o coração dele é como o panteão dos romanos, que quando conquistavam uma nova terra, traziam os deuses e agregavam mais um altar. Não? Todos os deuses são os bem-vindos. Não? Bom, um aspecto agrava isto aqui, é que, como disse o Dom Atanásio Schneider, não? Em um documento que ele divulgou antes de ontem e que só agora está sendo difundido em português, não? Analisando todo este episódio da Pachamama, ele diz o seguinte, que atualmente há uma sofisticada mistura de ciência, paganismo, misticismo oriental e feminismo, fazendo desse culto pagão uma ameaça crescente à identidade cristã. E dá como exemplos o fato de que a Assembleia Geral da ONU, em 2009, proclamou o dia 22 de abril como Dia da Mãe Terra, um dia internacional. Esse aí é um anúncio do Dia da Mãe Terra, do 22 de abril. E não conseguem ler, mas diz aí que o texto está baseado no discurso que o teólogo e ecologista Leonardo Boff fez na ONU naquela ocasião. Não? Está escrito aí, na última linha. Não? O Don Schneider diz que Evo Morales, não? Que ele é adorador da Pachamama oficial, declarou na Assembleia Geral das Nações Unidas o seguinte, aspas, Pachamama, a mãe terra do Quechua, é uma divindade fundamental da visão do mundo nativa, baseada sobre um total respeito pela natureza. A terra não nos pertence, mas nós pertencemos à terra. E por isso que é preciso cultuá-la. Não? E a Unesco, diz Don Schneider, publicou um manual para a lavagem cerebral das crianças intitulado Guia do Professor, não? Pachamama, está lá, Pachamama não? Teacher's Guide. Não? Então, é uma ofensiva mundial para estabelecer o culto da Pachamama. E a igreja se presta a servir de trampolim e de principal ofensiva. Não? É simplesmente impressionante. Então, se pode dizer que o coração da igreja de rostro maçônico do Papa Francisco é como o templo de Salomão na visão do profeta Ezequiel, não? Em que o profeta Ezequiel via que no próprio templo se adoravam, não? Divindades. E foi aí que marcou aqueles que bramiam de indignação pudessem ser marcados com a letra Tau na fronte e os outros todos exterminados. Então, para o Papa Francisco, não, isso seria contrário
ao diálogo interreligioso, não? E à paz promovida pelas religiões. Não? Bom, o mais grave é que esse sincretismo religioso, para chamá-lo dessa maneira, porque na realidade é verdadeira adoração, não? Encontra sua justificação no documento final do sínodo. Não? O documento faz a promoção explícita da teologia índia e da ecoteologia de Frei Boff, que é claramente panteísta, não? E a teologia índia justifica também a idolatria e até os sacrifícios humanos, em nome do princípio do respeito e da promoção das tradições e dos rituais ancestrais. Depois, o documento final retoma as passagens do Instrumentum Laboris, que falam da necessidade de entabular um diálogo intercultural e de incorporar as liturgias, os rituais xamânicos dentro da liturgia católica. E, bom, pelo reforço mútuo, digamos, entre os ensinamentos e os gestos simbólicos, que foi muito aplicado na Igreja depois do Concílio Vaticano II, por exemplo, a declaração Nostra Aetate e Dignitatis Humanae do Concílio, não, serviram de justificação doutrinária para o encontro de Assis. Esse encontro, em 1986, não, promovido pelo Papa João Paulo II com todas as religiões, em que uma imagem de Buda, está aí, não, foi colocada no altar de uma das igrejas de Assis e foi cultuada pelos budistas. Não, o Buda está lá na esquerda, estava em cima do sacrário, não, e pele vermelha fez ritual de bênção, não, dos participantes, inclusive do Papa João Paulo II. Não? Então, evidentemente que o encontro de Assis serviu de hermenêutica do Nostra Aetate e Dignitatis Humanae e o documento conciliar de justificação do encontro de Assis. Então, isso mesmo, e por isso fomos desde o concílio até o sínodo da Amazônia. Não? O sínodo é um resultado desse jogo. Então, a mesma coisa acontece com o sínodo da Amazônia. Houve o documento e houve os gestos simbólicos. E os dois se apoiam mutuamente. Não? Vamos ver o que vai sair do documento final. De qualquer maneira, se o Papa Francisco avaliza tudo que foi feito e tudo que foi dito, realmente será uma igreja em saída. Mas, no fundo, será uma igreja que saiu de dentro de si mesmo. Portanto, ser uma igreja cismática, que deixa de ser a igreja católica e passa a ser a igreja da Pachamama. Não é mais a igreja católica. Não? Bom, outra área em que há o risco de heresia e de saída, não, de cisma, é a destruição do caráter hierárquico da igreja. Vocês sabem que a hierarquia da igreja é baseada na imposição das mãos, não? Que faz de um batizado diácono, sacerdote ou bispo, e transmite a essa pessoa, em diversos graus, o poder de santificar, de ensinar e de governar. Não? Que poder é esse? É o próprio poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que recebeu esse poder do Pai e ele transmitiu aos apóstolos. E os apóstolos, então, podem transmiti-lo aos seus sucessores e aos seus colaboradores nos distintos graus. Não? Então, eles, pela imposição das mãos, ficam configurados em Cristo, sumo sacerdote. Nós somos configurados em Cristo pelo batismo, todos nós, mas eles ficam configurados de uma maneira especial. Então, daí há uma clara distinção entre o sacerdócio ministerial dos clérigos e o sacerdócio comum dos fiéis. Eles podem oferecer oficialmente o culto público da igreja, que é a Santa Missa. Nós podemos apenas oferecer um culto privado dos nossos pequenos sacrifícios individuais. Não? Então, isso faz da igreja, não, um corpo com duas classes, não? Os clérigos e os leigos. Não? Os clérigos são os pastores que têm que santificar, ensinar e governar, e nós somos o rebanho que tem que ser santificado, ensinado e governado. Não? Bom, isso daí, evidentemente, aí nessa figura tem, evidentemente, um diácono, não? Com a dalmática, depois do outro lado um sacerdote com a caçula, um bispo
e depois tem o Papa. Aí a hierarquia de jurisdição não, é diferente. Bom, para manter muito clara essa distinção, a Igreja sempre usou a palavra ministério não, exclusivamente para o ministério sagrado dos clérigos, não, porque eles agem in persona Christi. Não? Então, agora, o Vaticano II foi a primeira ocasião em que foi usado a palavra ministério para referir-se aos leigos, falando da ação católica e dos catequistas. E depois, no motu próprio Ministeria Quaedam, o Papa Paulo VI suprimiu todas as ordens menores, estabeleceu o acolitado e o leitorado, mas também falou repetidas vezes do ministério referente aos leigos. E, sobretudo, depois de que apareceram os ministros extraordinários da Eucaristia, não, que é o ministério mais visível, não, aberto até para as mulheres, porque o leitorado e o acolitado é reservado aos homens, é que hoje em dia há ministério para tudo, ministério da escuta, ministério da consolação, agora criaram no sínodo o ministério do cuidado da casa comum, uma coisa tão vaga que pode ser desde o jardineiro da paróquia até a militantes como a Greta Thunberg, não? Bom, isso além do mais, os carismáticos, não, insistiram tanto na ideia dos carismas, não, que contribuíram para diminuir essa distinção entre clérigos e leigos, porque então todo mundo recebe carismas e o sacerdote é apenas que tem um carisma próprio, que é o carisma de unificar os outros carismas. Não? Agora, o máximo foi Leonardo Boff, não? No seu livro Igreja, Carisma e Poder, em que diz chapadamente que na realidade os carismas, os ministérios são dados à comunidade e que da comunidade emergem para os diferentes ministros. Não? Então, é a comunidade que se dota de ministros e, portanto, os elege. Não é pela imposição das mãos, mas é pela eleição. Uma igreja inteiramente democrática. Bom, aí ele faz esse esquema. O lado esquerdo seria a igreja tradicional, hierárquica, não? Que vai de Deus até os fiéis. Não? Pero no caso de Leonardo Boff, não, ao contrário, é a comunidade, pelo Espírito. Não? Aí, então, o sacerdote está aí no centro, o ministério da unidade, não? Eleito. Bom, isso aí, na realidade, foi retomado pelo documento final, não? Insistindo em que na igreja há uma corresponsabilidade e a ministerialidade de todos, não? Todos somos ministros, não? A necessidade de ampliar os espaços para a participação dos leigos e que sejam conferidos ministérios a homens e mulheres de maneira equitativa. E como a Mãe Terra tem rosto feminino, se propõe então que seja criado um ministério instituído de mulher dirigente da comunidade. Então, evidentemente que estamos caminhando para uma igreja em que a distinção vai desaparecer. Bom, a igreja se vai transformar, na realidade, não haver diferença entre um templo protestante e uma paróquia católica. A diferença vai ser que no templo ainda se vai ensinar a Bíblia e na paróquia vão estar falando de desmatamento, de demarcação de terra indígena e quando passe alguém da Repam vão fazer um culto para Pachamama. Não? Essa vai ser a realidade. Bom, o Monsenhor Carlo Maria Viganò disse: os organizadores e protagonistas do sínodo certamente alcançaram um dos seus objetivos, tornar a igreja mais amazônica e a Amazônia menos católica. E, adverte ele, o paradigma amazônico, com sua veneração panteísta da Mãe Terra e a interconexão utópica entre todos os elementos da natureza, deve permitir, de acordo com as especulações teológicas desenvolvidas na área germânica, a superação da religião católica tradicional através de um panteão mundial e apátrida. É isso que está emergindo. Não? Bom, na eventualidade que o Papa ratifique isso, nós temos a obrigação de resistir como São Paulo resistiu a São Pedro, pura e simplesmente. Não? É a nossa obrigação. É verdade que o Papa é dotado do poder das chaves, que tem a infalibilidade, mas o Espírito Santo lhe foi dado não para ele
inventar novas verdades, sino para defender e reiterar, não, o depósito da fé que recebeu dos apóstolos. E os tratadistas de melhor quilate defendem o direito de resistir. E a melhor forma de resistência é expressa por Dr. Plínio, não, no seu manifesto de resistência. Como estou acabando o tempo, vou ter que, infelizmente, pulá-la, mas os senhores e as senhoras o conhecem, não? E, evidentemente, se nós resistimos, vamos ser acusados de cisma. O cardeal Burke, em uma entrevista da semana passada para o New York Times, disse que, se me acusam de cismático, eu respondo: é o documento que é cismático, não eu. Eu não sou cismático. Esse documento seria cismático, se o Papa confirma. Agora, um documento não é a pessoa que assina, não? E teve um sacerdote espanhol, o padre Santiago Martín, que disse: olha, ainda não há um cisma efetivo, jurídico, mas já existe um cisma afetivo, porque há uma igreja que cultua a Pachamama e a outra que a joga no rio e a queima, não? Então, entre esses dois, não existe mais possibilidade de convivência, não? Então, se a igreja fica dividida entre os cultores de Pachamama e os que rejeitam com selo sagrado, não, esse culto, não, nós o que temos que fazer? Ficar apegados ao ensino perene da igreja e aos pastores que transmitem esse ensino, não? E, evidentemente, romper o convívio habitual com aqueles que estão trazendo uma igreja que não é mais a Igreja Católica. É uma ruptura espiritual com eles, não é uma ruptura jurídica, não? Mas nós não nos devemos angustiar a respeito do estatuto canônico, não, dos prelados que aceitem isso, porque é um tema realmente teologicamente muito complicado, em qual até os teólogos têm muita controvérsia. O que é claro é que nós, católicos, fiéis ao batismo, jamais tomaremos a iniciativa de romper o laço sagrado que nos une com a Igreja Católica e com a hierarquia católica, não? Se eles, por causa da nossa resistência, nos excomungarem, não, e nos expulsarem da Igreja, não, serão eles os responsáveis pela ruptura e de suas consequências diante de Deus, diante do direito da Igreja e diante da história. Tal como aconteceu com Santo Atanásio, que foi vítima de um abuso de poder, mas que é hoje uma estrela no firmamento da Igreja, não? Então, é essa graça que eu peço para todos, a Nossa Senhora, que no Calvário nos foi dada como única Mãe do céu e também como verdadeira Mãe da terra. Muito obrigado.